Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Carlos Leone da Cunha, secretário de Competitividade e Gestão da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, o brasileiro tem um perfil de empreendedor? Muito empreendedor. Eu diria que até em comparação a outros países, acima da expectativa. Até porque o Brasil, numa comparação que é feita entre 183 países, ocupa apenas a posição 130 em relação ao apoio ao empreendedorismo. Ou seja, a burocracia ainda excessiva, a tributação complexa. Apesar de tudo isso, ainda temos um enorme número de pessoas que se aventuram e vão atrás do seu sonho de ser o seu próprio patrão. O que esse segmento representa para a economia? Olha, só para você ter uma ideia, Carla, do tamanho que isso tem na economia brasileira, basta eu te dizer que 53% dos empregos formais desse país estão ligados à micro e pequena empresa. Somados aos 17% de empreendedores que são os donos dessas empresas, sócios e titulares, nós temos quase 70% da população economicamente ativa ligada à micro e pequena empresa. Então é um segmento que pesa bastante para a economia, né? Exatamente, é um segmento que é capaz de fazer um colchão entre crises internacionais e a estabilidade do mercado brasileiro. Quer dizer, mesmo o mercado, uma crise internacional não é capaz de abalar se a gente tiver micro e pequenas empresas sólidas. Agora, apesar dessas adversidades, né, ainda há espaço para crescer? O que está atrapalhando? Exatamente, essa posição ruim no Doing Business diz duas coisas. Atrapalha ainda bastante a burocracia. Nós precisamos ser mais simples para que as empresas tenham uma tributação mais direta, mais fácil de se apurar os impostos, menos diversidade de informações, e nós precisamos de um processo de abertura e baixa de empresas que corresponda à ansiedade desse segmento, ou seja, algo feito rápido, sem que ele consiga ver todos os órgãos que estão envolvidos. Apenas uma única entrada, uma única janela, essa janela se comunicando com os outros órgãos. Isso é fundamental para a micro e pequena empresa conseguir se formalizar. E como é que é feito esse processo hoje? Hoje ele vai... Uma maratona? É uma maratona. Ele vai em diversos órgãos. Ele vai na Junta Comercial, ele vai na Receita Federal, ele vai em no mínimo 3 órgãos de licenciamento, que é Meio Ambiente, Vigilância, Corpo de Bombeiros e Prefeituras. Quer dizer, é uma maratona mesmo. Agora, a figura do microempreendedor individual, isso aí já foi simplificado, né? Sim, o microempreendedor foi bastante simplificado. Ele vai apenas a um portal, pela internet, ele resolve. O problema é que ele ainda é a porta de entrada. Ele é um muito pequeno empreendedor. Um microempreendedor individual, ele tem que faturar até, no máximo, R$5.000 faturamento. R$5.000 mês, 60 mil ano, e ter apenas um empregado. E o que está acontecendo hoje, né? Esse microempreendedor individual está crescendo, está ampliando, está contratando mais gente, quer dizer, está mudando de patamar? É exatamente isso, quer dizer, a figura do microempreendedor individual é uma porta de entrada. Eu acho que aqueles que têm mais aptidão, conseguem fazer uma melhor gestão das suas empresas, naturalmente eles migram, porque os negócios vão crescendo, a necessidade de novos empregados vai aparecendo e o faturamento acompanha isso. Então é natural que ele migre de um patamar inicial para um patamar intermediário, que é o da micro e pequena empresa. Bom. Eu quero te dar um número para ver quanto isso é importante. São 7 milhões de micro e pequenas empresas. É um número estimativo. 7 milhões. Então, é nesse público que a gente precisa estar com atenção, porque é aí que está o emprego. Onde é que o segmento da micro e pequena empresa é mais forte no país? É nas capitais, é no interior, tem alguma região especial? Vocês fazem esse estudo, esse acompanhamento? Sim, sem dúvida. Nos grandes centros, o empreendedorismo e a necessidade das pequenas empresas é mais evidente, né? Os ramos que mais tem se destacado ultimamente é o de beleza, muita criação de empresas no ramo de cabeleireiros, que lidam com a beleza, né? Com a questão da vaidade humana, né? Então isso está crescendo bastante, mas bares, restaurantes,
bastante forte, transporte. Eu acho que a gente está vendo isso, quer dizer, nós estamos acompanhando isso. Eu acho que é intuitivo para as pessoas verem como isso, na verdade, está atrelado à forma como se vive nas grandes cidades, né? E a gente topa com no dia a dia com essas pequenas empresas e às vezes nem dá atenção, né? Às vezes num ponto de ônibus tem ali alguém servindo um café, ou mesmo a cabeleireira. Esses negócios estão crescendo demais e a gente precisa apoiá-los. Importante porque também você traz para a formalização, né? Então, você vê a vantagem de uma cabeleireira, por exemplo, formalizada. Existe uma alta incidência de transmissão de hepatite nas cabeleireiras. Se a gente pudesse apoiá-las, por exemplo, para que elas pudessem comprar um forno autoclave para poder esterilizar os seus instrumentos de trabalho, e com a formalização isso é possível. Porque ela vai ter um CNPJ, não é isso? Ela tem um CNPJ, ela tem uma legalização que permite a ela acesso a mecanismos de crédito para fazer esse tipo de compra. Afinal, é uma coisa até engraçada e contraditória, né? Nós temos crédito para compra de bens eletrodomésticos até em certa... bastante crédito, oferta de crédito, e para a micro e pequena empresa comprar o seu equipamento, a costureira comprar a sua máquina, nem sempre isso é igual. Então é isso que a gente cuida. É mais um desafio então para a Secretaria, né? Exatamente. Bom, uma última pergunta, qual a expectativa do governo para os próximos meses e anos, né? Nós vamos ter mais empreendedores individuais se transformando em microempresários? Essa é a perspectiva? Eu acho que essa é a perspectiva. A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ela mira neste alvo. Eu acho que o portal vai ajudar muito, porque o portal vai fazer com que as organizações, as entidades de apoio à micro e pequena empresa, o SEBRAE, por exemplo, possam potencializar a sua ajuda, o seu poder de colaboração para esse segmento. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Obrigado. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.